Nós anunciamos, nós falamos nesse final de semana de que estaremos aqui na Nova Engá entrevistando o hipnólogo Ney Silva. Ney, muitas pessoas te conhecem, outras pessoas não se conhecem. Bom dia e se apresente, por favor. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes que estão aí. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Muito bom sempre visitar aqui a casa de vocês. Me chamo Claudinei Silva e sou especialista em terapia breve com hipnose e neurociências, onde é uma abordagem que a gente faz com que a pessoa se liberte ali do sofrimento que ela carrega ali em uma, duas sessões no máximo, Edson. Ney, então vamos lá. Nosso assunto, como eu destaquei, é a saúde mental. Então a pergunta para mandar para você. Você que está me ouvindo agora, alguma vez você refletiu se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em sintonia, em harmonia? Você, meu amigo, minha amiga, sabe a diferença entre doença, saúde mental e transtorno mental? O que a hipnose pode ajudar na saúde mental, Ney? Muito bem. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, Ed, até para a pessoa que está ali ouvindo a gente entender a parte de transtorno. Às vezes no dia a dia a gente tem a ansiedade, a gente tem a expectativa de algo novo que vai fazer e não necessariamente que isso acaba sendo um transtorno. Quando a gente compreende que a ansiedade ou aquela tristeza ou aquela sensação ruim no dia a dia, Edson, passa um transtorno. Quando começa a afetar a qualidade de vida. A pessoa para de dormir, a pessoa para de se relacionar com as pessoas, começa a se isolar um pouco mais. Se a pessoa for casada, por exemplo, e tem um parceiro, a parte sexual dela começa a diminuir. Então, quando aquela sensação ruim, vamos colocar o nome assim, Edson, começa a afetar a qualidade da vida, a gente pode falar que ela tem um transtorno ali e ela pode procurar um profissional. Agora, se ela vai fazer uma prova, ou se ela, por exemplo, assim como eu vim aqui, que te conheço e adoro estar aqui, eu posso me sentir ansioso, porque existe uma expectativa. Imagina se eu viesse aqui e não sentisse nada. Qual que seria o entusiasmo, não é verdade? Bem falado, porque inclusive logo pela manhã eu acordei já ansioso em como é que eu posso conduzir o bate-papo com o Ney? Como é que eu posso linkar a hipnose com a saúde mental? A ansiedade faz parte. Ela faz parte. A ansiedade é uma via de mão dupla. Nós precisamos dela por conta da expectativa. Ela não é ruim. Mas como nas escolas nós não somos ensinados a falar sobre educação emocional e os nossos pais também não tiveram essa habilidade, então a gente cresce acreditando que tudo aquilo que a gente sente o corpo é algo ruim. E isso não é real. É importante até para criar memórias. As nossas memórias, por exemplo, elas são criadas através de pequenos estresses que a gente vai passando. Por que a gente lembra de poucas coisas, por exemplo? E aquelas que a gente lembra têm a tendência de ser mais marcantes. Porque ali, sendo positivo ou negativo, criou um atrito. Criou ali um impacto emocional, sendo positivo ou sendo negativo. Então a ansiedade ela não é ruim. Ela é ruim quando ela passa a atrapalhar a qualidade de vida do indivíduo. A hipnose pode ajudar a pessoa que tem algum transtorno, que está buscando melhorar a sua saúde mental, Ney? Pode sim. Vamos colocar assim, saúde emocional e saúde mental. Bom, para a gente entender primeiro o que é uma coisa e o que é outra. As duas acabam sendo a mesma coisa, tá? Para a gente ter saúde emocional, é como a gente lida com as adversidades do dia a dia, dentro da minha concepção. Por exemplo, imagina um copo cheio, Edson. E aí, pinga uma gotinha lá e de repente transborda. Quando a gente não tem saúde emocional, saúde mental, qualquer gota que pinga dentro desse copo transborda. É o pai ou é a mãe, por exemplo, que o filho faz alguma arte, ela já vai lá, já bate, já grita, já xinga. No relacionamento, por exemplo, quando acontece alguma coisa entre o casal e os dois não conseguem ter a habilidade ali de conversar. Então, quando chega nesse nível, a minha saúde emocional e a minha saúde mental está zero. No que a hipnose pode auxiliar? Só ela em si, ela não vai ter um impacto muito profundo, Edson. Nós precisamos ter uma terapia junto. A terapia associada à hipnose que vai fazer com que a pessoa lide e trate aquele sofrimento que ela tem, para daí sim ela poder lidar com mais leveza, com mais calma no dia a dia, com mais amor com ela mesma no dia a dia, sem carregar aquele sofrimento que está ali. Ô Ney, muitas pessoas podem ficar se perguntando, mas escuta, eu vou ser hipnotizado para agir dessa forma? É como se fosse até algo místico, né? Para falar de hipnose, sempre começa falando assim, vamos falar primeiro o que ela não é. Primeiro que ela não é uma mágica, né? Ela não é uma mágica. O profissional que trabalha com hipnose, ele não tem poder nenhum, né? A hipnose, ela é algo, Edson, apesar do nome ser feio, né? Criaram isso, e é um nome esquisito mesmo, porque ela dá a sensação de controle. A gente viu no desenho do Pica-Pau hipnotizando o Leôncio, né? Controlando o Leôncio. Hipnose não é controle, e a gente já passa isso no dia a dia. Quer ver só? Lembra, por exemplo, Edson, de uma comida muito gostosa que você gosta, né? Quando você já deu água na boca. Já deu água na boca, né?
Essa associação é hipnose. Sim. Né? Quando a gente lembra de algo, imagina algo, a gente sente aquilo, sendo positivo ou negativo, estamos em estado de hipnose. Então a gente não precisa de um profissional. A nossa mente por si só, ela já cria esse estado de associação e desassociação. Por exemplo, a pessoa está em casa sozinha, ela ouve um barulho provocado por um estalo de uma parede. Ela já imagina, tem alguém aqui dentro. Na hora ela já entra em completo estado de pânico. Exatamente. Quer dizer, então ela se hipnotizou. Ela se hipnotizou. Baseado nas experiências de vida dela, quando ela ouve aquele barulho, é como se tivesse dentro de nós, Edson, posso colocar assim, uma grande bacia de experiências. E para cada um é diferente. Então, se ela está na casa, ouve um barulho baseado nas experiências de vida dela, baseado nas experiências de vida do pai, do ambiente que ela está, aquele barulho pode representar algo para ela. Então, se ela já é ansiosa, se ela já é insegura, se ela já tem medo, aquele barulho pode ser algo ruim. Agora, se é uma pessoa que tem uma saúde emocional boa ou mental boa, aquele barulho talvez não signifique nada. Aí a pessoa chega em você, doutor, o Ney, meu problema é grave, o que você pode fazer por mim? Eu vivo ansioso, eu noto que minhas emoções não consigo controlar qualquer coisa, eu quero brigar, quero sair no tapa, vivo nervoso. E aí? E aí? Bom, quando ela chega no consultório, ela chega nesse ponto na consulta de avaliação, Edson. Ela usa estratégias, né, que ela ainda não sabe, no dia a dia, para poder sobreviver. Então ela estar nervosa, ela estar irritada, ela estar tensa, ela estar brava, querendo dar porrada em todo mundo, aquilo não define ela. Aquilo é um sistema nervoso que acredita que está em risco e que cria estratégias para sobreviver. E o modo que ela encontra é sendo agressiva. Então aquilo não é o problema dela, aquilo é uma consequência. Porque o brasileiro deixa as coisas muito para depois. Então, às vezes, a pessoa já está com um problema, ela fica empurrando com a barriga, até o ponto que estoura, que pifa. Aí que ela vai procurar ajuda. Talvez se ela procurasse antes, não chegava nesse ponto. Então, quando a pessoa chega com depressão, chega querendo dar porrada em todo mundo, chega estressada, isso não é o problema dela. É apenas a consequência de um sofrimento que está dentro dela, ao qual ela não compreende. Ô Ney, a pessoa que perde alguém e ela vive constantemente lembrando desta pessoa que ela perdeu, seja uma pessoa amorosa ou seja alguém que faleceu, como é que ela pode mudar essa maneira dela continuar vivendo? Porque muitas pessoas simplesmente se entregam. A hipnose vai funcionar para essa pessoa de que maneira? Como é que você vai tratar essa pessoa que nitidamente está com a sua saúde mental abaladíssima? Abalada. O luto, ele sempre é uma dor muito profunda, né? Para quem já perdeu a pessoa, sabe o quanto isso dói, né, Edson? Muito. Nem precisa falar sobre isso, que eu tive uma perca na minha família, você compartilhou que também teve uma, e sempre dói muito. Baseado nos meus atendimentos, Edson, o que eu percebo? O luto, todo mundo passa por ele, né? Mas quando as pessoas acabam se entregando e ficando dentro dele, e elas vão para terapia, eu percebo que naquela dor, Edson, não é só saudade que está ali. Às vezes está uma mágoa, às vezes está um sentimento de injustiça, às vezes está um senso de incapacidade de saber como que vai ser a vida sem aquela pessoa. Então, a palavra luto, ela é apenas um nome social que a gente dá para aquela situação, aquele contexto. Mas abaixo dela tem muitas coisas associadas que pode levar uma pessoa a desistir da vida. Se eu pegar, por exemplo, dentro de um contexto de um casal idoso, onde um dos idosos morre, é muito natural que o outro logo já vai. Não sei se você já viu o caso assim. Já, um já. idoso, o outro já vai. Já. Porque para aquele idoso é como se tivesse uma parte dele indo embora. E realmente aquele sistema nervoso, Edson, ele entende que uma parte foi embora. Agora, se eu pego, por exemplo, uma mulher ou um homem numa faixa de idade ali de 20, 30 anos, é só um exemplo, mas que ele tem algum tipo de problema com o pai e a mãe, ou com o parceiro, e algum dessas pessoas morrem, aquele sentimento ali pode fazer com que ele desista da vida. Sentimento de culpa, sentimento de mágoa, sentimento que poderia ter feito algo diferente. E dentro do processo de terapia com a hipnose, a gente pode fazer a pessoa se libertar disso. Como eu falei, hipnose não é uma mágica, é trabalhar com a imaginação, então a gente consegue colocar a pessoa dentro daquela situação ali, para que ela possa falar aquilo que não foi falado, para ela pedir perdão, ou para ela até mesmo perdoar quem precisa ser perdoado. Ô Ney, outra coisa, muitas pessoas acham que saúde mental somente com os adultos que vivem com problemas, mas nós percebemos crianças com muitos problemas. Bastante. Imagina um cesto de laranja, Edson. Laranja são os pais. Nós somos reflexo do ambiente, né? Uma parte da minha metodologia é trabalhar o conceito de biopsicossocial. É biologia, que vem a parte genética, pai e mãe, a parte da psique e a parte do social. Nós somos seres sociais. Hoje está muito na moda a questão do TDAH.
Né? A gente vê falar isso. Antes era ansiedade, virou procrastinação, agora a gente vem para a parte de TDAH. TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Tudo é TDAH agora. E aí quando você vai olhar o contexto dessa criança, você vê que são pais que sempre estão brigando, são pais que sempre estão xingando um outro, que falta harmonia na casa, que falta amor na casa. E aí a gente pega agora esse cenário onde nós temos de pandemia, agora teve férias, e as crianças, elas estão vendo dentro desse contexto. Elas estão vendo dentro do contexto de uma casa que está faltando harmonia. E aí a criança, ela por uma questão instintiva de sobrevivência, ela vai se calar, ela vai se fechar, porque ela não sabe lidar com aquilo que ela está sentindo. Significa, por exemplo, férias. As crianças estão, em sua maioria, voltando às aulas hoje aqui em Maringá e praticamente em todo o país. Se ela vive em uma casa em que os pais vivem discutindo, vivem brigando, ela volta às aulas completamente diferente daquilo que ela vivia antes das férias. Volta. Olha, é difícil falar, Edson, eu não me atreveria a falar que ela volta totalmente diferente, mas vai ter um impacto. Pode ter aquela criança, por exemplo, que não vê a hora de voltar para ver os amiguinhos, para brincar, para se divertir. Mas também pode ter aquela criança onde eu vou estar mais triste, eu vou estar mais fechada, eu vou estar mais reprimida. Então eu acredito que cada caso acaba sendo um caso, mas existe assim um impacto. Saúde mental, a importância da saúde mental, de buscarmos o melhor para a nossa cabeça. Ney, a hora voa, né? Voa, a hora voa. Mas quando o assunto é bom assim, né? O assunto é bom, a hora voa. A hipnose, então, pode ajudar transtornos mentais. Pode, desde que esteja associado a um bom profissional e com a terapia junto, tá? Eu sempre gosto de reforçar isso. Sem a terapia? Sem terapia é só uma ferramenta. É um carro e a pessoa não saber dirigir. Ô Ney, agora vamos para um outro assunto. São 11h13, uma ouvinte, a Su, perguntou para mim, Edson, a terapia pode ajudar-me? Sou aquela pessoa que tem muita dor de cabeça, aquela enxaqueca violenta, constantes dores de cabeça. De que maneira a terapia, a hipnose pode ajudar pessoas que têm essas dores de cabeça? Ótima pergunta. A primeira coisa que a pessoa tem que ver se ela já foi no médico, se ela procurou a parte clínica, se está tudo bem ali com a cabeça dela, se está tudo bem ali com a parte neural dela, se não tem nada machucado assim. Se na parte clínica estiver tudo bem, Edson, a terapia pode ajudar. A dor de cabeça acaba sendo uma representação daquilo que está doendo dentro dela. Eu tenho uma fala que eu falo, quando a boca não fala, o corpo sente. Então, sim, quando a gente fala o corpo fala. O corpo fala, úlcera nervosa, gastrite, dor de cabeça em excesso. Tudo isso não é o problema. São apenas consequências de emoções que eu não aprendi a lidar. Então quer dizer, se a pessoa tem muitas dores de cabeça, ela fez todo a investigação, foi no neurologista, fez lá tomografia, enfim, fez todos os exames, deu tudo negativo, está tudo bem com ela,